noite, minha gente. Nós estamos estudando na Escola de Liderança sobre a Epístola do Apóstolo São Paulo, ensinando ao seu filho na fé, Timóteo. Aquele telefone que você já tem, aí na sua lista de transmissão, você recebeu nele a tela da semana passada, E na semana passada a gente colocou ali algumas informações relevantes das duas epístolas, Então, se você não pôde estar conosco, convido você a ouvir o áudio, e também estudar as 9 telas aí que foram disponibilizadas para você no nosso número 986382885. Esse número é uma lista de transmissão. Você deve estar cadastrado aí, você vai estar sempre recebendo todas as nossas informações e tudo que acontece no encontro de quinta-feira na Escola de Liderança e no encontro de domingo de manhã e à noite, ok? Então, o pessoal da mídia já disponibilizou aí a mensagem, o estudo e também as duas telas, as telas aí falando de 1 Timóteo, 2 Timóteo. E hoje a gente vai acrescentar mais algumas coisas, Semana passada a gente trouxe uma visão bem ampla sobre as duas epístolas, E hoje a gente vamos trabalhar mais o ponto doutrinário da primeira epístola e semana que vem a segunda epístola de Timóteo, ok? Então, na primeira epístola, ela tem um tema focado nessa epístola, que é ajudar o pastor Timóteo agora, que estaria sendo o líder de uma das grandes igrejas do apóstolo São Paulo, que é a igreja de Éfeso. Ele está, segundo os historiadores, com 30 anos de idade, é um pastor bem jovem, e Paulo passa essas orientações para o seu filho na fé, Timóteo. Embora sendo um pastor bem jovem, ele não era neófito. Você já sabe o que é neófito, lembra? A gente já falou, Mas tem gente nova, a gente vai repetir. Neófito é alguém que está iniciando recentemente na fé. Então, Paulo tinha sempre essa preocupação de não colocar nenhum neófito à frente de qualquer obra missionária que ele implantava, ok? Então, você já sabe também, Paulo está preso, provavelmente, segundo os historiadores, no ano 63 a 66 depois de Cristo. Paulo está preso, e essa prisão não é mais uma prisão light, onde ele alugou uma casa, como na sua terceira prisão, Ele agora está preso na sua 4ª viagem missionária, e Paulo tem no seu espírito a certeza de que ele está finalizando a sua carreira, Ele está agora num calabouço. O filme Paulo o Apóstolo, não sei quantos tiveram o prazer de assistir esse filme. Alguém já assistiu? Pois é, se você não assistiu, eu acho que ele ainda está no Netflix, ou no Now. Está no NetNow, legal, ainda está lá, É justamente esse período. Nero, você que lembra um pouquinho da história, era aquele cara que odiava crente, estava pendurando crente como tocha humana, estava jogando crente dentro do anfiteatro para leões comerem, e a turma estava hiper satisfeita em ver essa atrocidade. E Paulo está preso, Paulo sabia que desse imperador ele não iria conseguir se livrar, Então ele escreve essas 2 cartas, não só Timóteo como Tito, para esses 2 pastores, terem a direção de Deus. Embora ele sendo novo, aproximadamente 30 anos de idade, você já sabe que ele era educado, pela sua mãe judia e pela sua avó judia, e ele, todo judeu, a partir dos 5 anos de idade, ele era sabatinado, não somente em casa pelos pais,
mas também pela família. Então, desde pequeno, seu pai era grego, você também já sabe disso, né? O pai de Timóteo, a Bíblia não diz muito bem o que aconteceu, provavelmente continuou na gandaia, né? E a mãe dele, né, e a avó dele tiveram um papel relevante na educação cristã e judia na vida de Timóteo. E Paulo, vendo os frutos desse rapaz, né, ele foi encontrado por Paulo em Listra, né, isso está lá em Atos dos Apóstolos, por isso que eu pedi para você ler também os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, porque Atos dos Apóstolos é justamente toda a visão histórica de tudo que aconteceu nas cartas, tanto de Paulo, quanto de Pedro, quanto de João. Então é importante você ter essa visão e saber incluir cada carta dessa no período dos 28 capítulos que estão em Atos dos Apóstolos. Então a gente está aí aproximadamente no ano 63 a 66 depois de Cristo. Paulo está passando as suas últimas orientações para uma mega igreja, né, a igreja de Éfeso, uma igreja que estava como o seu líder, né, principal, o seu pastor principal, Timóteo. E aí Paulo dá algumas dicas importantes, e é sobre isso que a gente quer falar, né? Você já sabe, né, as igrejas de Paulo, eles tinham sempre a preocupação de pregar Cristo, e esse o glorificado, pregar a obra consumada da cruz, pregar a nova aliança, pregar a graça, e todas essas funções se completam em Cristo. Depois de salvo, as pessoas agora teriam que responder. A gente fala que dentro da doutrina da salvação, nós temos, né, se você já é um pesquisador, você sabe que a grande maioria dos livros teológicos vão falar para você da doutrina da salvação, onde existe a justificação, a santificação e a glorificação, né? Então, a justificação já foi feita e plena pela obra consumada da cruz por Jesus Cristo, por cada um de nós. O que as pessoas precisam agora é receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Você já fez isso, então você já é um salvo. Teu nome está escrito no livro da vida, você já é eterno com Cristo e você aguarda as promessas da nova aliança, que é o Evangelho da graça, estabelecido pelo Cristo a partir de Atos dos Apóstolos e implantado através dos seus 11 discípulos e o 12, né, abortivo, que é chamado o apóstolo Paulo. E através desses 12 homens, a palavra de Deus é pregada, o Evangelho do Reino, que traz salvação, cura, libertação e vida eterna para todos aqueles que recebem Jesus. E a partir desse momento, você também que está comigo aí na escola de liderança, você já sabe, né? O povo tinha a visão de que Jesus voltaria muito, muito breve. Então eles aceleraram de todas as formas, né, a evangelização. E com a evangelização e o mundo conhecido, o desejo de Paulo, e segundo alguns historiadores, não se sabe se ele conseguiu ou não na sua 4ª viagem, era chegar à Europa, através da Espanha, conhecida da gente hoje, né? Para você ter uma ideia, a Ásia Menor, que a gente tanto fala, as 7 igrejas da Ásia, né, está ali dentro da região da Turquia, que você conhece hoje no seu mapa mundi. Então, o desejo de Paulo era levar o conhecimento da obra consumada da cruz e da restauração, da salvação para toda a humanidade. Ele não conseguiu fazer isso com as suas 4 viagens missionárias e deixou você e eu para darmos continuidade à pregação do Evangelho do Reino. Mas como o Evangelho, né, foi pregado e não aconteceu a segunda volta de Jesus Cristo, né, tão rapidamente como a igreja imaginava, foram surgindo dúvidas, foram surgindo problemas, foram surgindo perguntas das pessoas, além de toda a heresia que foi sendo disseminada no meio da igreja. E para isso, né, o apóstolo Paulo é um dos mestres inspirados pelo Espírito Santo para tirar toda falsa doutrina,
todo espírito de confusão da mente das pessoas e colocar a casa em ordem. E agora, com a casa em ordem, você e eu precisamos responder, né, com a nossa vida, com a nossa ação agora, com a nossa atitude de nova criatura que somos. E Paulo está agora passando, né, algumas orientações para o seu filho na fé, né, para administrar a igreja local, né, lembrando a você que não tinha naquela época denominação como a gente conhece hoje, né? Nós somos uma denominação, e dentro de uma denominação nós estamos no contexto da igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, não havia todas essas denominações que você conhece, né, que você vê o nome de uma aqui, uma outra ali, né? Mas havia uma única igreja, a igreja do Senhor. E Paulo tinha essa preocupação de deixar para a igreja do Senhor Jesus a diretriz, para essa igreja continuar a sua caminhada até o fim, combatendo o bom combate, recebendo a coroa de glória e estando agora aptos para o arrebatamento ou para aqueles que estavam já dormindo em Cristo serem acordados pelo Senhor nos ares. Bom, Paulo começa agora dando para Timóteo algumas orientações, e aí, né, a gente não tem como ler, são 6 capítulos a primeira epístola de Timóteo. Você vai fazer isso em casa, e todo esse material vai ficar disponível para você naquele número que você já se incluiu, ok? O pessoal da mídia vai estar postando para você o áudio e essas telas, mas dentro do primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo 11, Paulo está ensinando a sã doutrina. Por quê? Porque é óbvio, né? A gente sabe muito bem que desde que o Evangelho foi implantado pelo nosso Senhor Jesus, e Ele passou a missão de irmos como igreja e semearmos o Evangelho, que é a boa notícia, né? Evangelho nada mais é do que boas notícias. Que notícia? Que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou, é a primícia dos que dormem, e Ele voltará para buscar a sua igreja, você e eu. Amém? Então, essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo cumpriu toda a obra consumada na cruz do Calvário, reconciliando você e eu com o Pai. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo: não saia deste padrão, deste modelo. Seja simples, não complique, não invente, não aceite como os gnósticos, que a gente já falou sobre eles aqui, não aceite como os falsos mestres judeus que estão tentando disseminar heresias dentro da igreja. Não aceite, não receba isso, mantenha o seu coração puro, né? E ele aí começa dizendo para Timóteo, né? Timóteo, versículo 5, tenha o coração puro, tenha uma boa consciência, seja um homem de fé, não seja hipócrita, desvie-se de algumas pessoas que perderam a noção, a direção. E Paulo vai dando alguns recados importantes, e ele continua dizendo, né? Fuja de todo ato profano, de toda obra da carne, versículo de 8 até o versículo 11, e ele continua dizendo e falando para Timóteo: segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui eu encarregado, você ministre esse bom evangelho, proclame esse evangelho, fale desse evangelho para as pessoas. E a gente sabe muito bem que Timóteo agora, né, estava numa igreja que tinha uma grande responsabilidade, né, e ele
estava recebendo novos na fé, pessoas que estavam chegando, e Paulo estava dizendo para Timóteo: olha, não saia da graça, não deixe nada influenciar a igreja de Éfeso para sair a igreja do padrão, do modelo estabelecido por Jesus Cristo. E ele diz no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo se colocava como aquele que foi resgatado, o fora do tempo, aquele que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. E ele tinha essa preocupação de mostrar para os seus discípulos, ele como um bom mentor, que eles precisavam manter a boa doutrina. E você já sabe, Timóteo era um dos discípulos de Paulo, Lucas era um dos discípulos de Paulo, Silas, o próprio Tito. Então ele tinha uma gama de homens que estavam próximo dele, e ele tinha essa preocupação de passar para essas pessoas as coisas certinhas, sem nenhum adendo, sem nenhum exibicionismo, sem nenhuma invenção do apóstolo Paulo. Ele em todo momento, ele se colocava atrás da cruz de Cristo. E nós precisamos, gente, saber disso, que a mensagem que nós, como igreja, precisamos levar para as pessoas é ensinar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, a sã doutrina. E a doutrina, você já sabe que doutrina são ensinamentos, princípios que Deus estabeleceu na sua palavra e já deixou aqui registrado. Eu não preciso inventar nada, e nem você, ok? Mas a gente sabe muito bem que, ao longo da história do cristianismo, muitos líderes, e até hoje, no momento que a gente vive hoje, o que não falta é gente inventando, querendo botar sobre eles autoridade, poder, que não foram credenciados por Cristo. E aí você já sabe, muitos ainda hoje estão com o pé na graça e não saem da lei. Estão sempre buscando na lei, e eu já disse isso para você. A lei era ruim? Claro que não, mas ninguém, humanamente falando, poderia cumprir a lei. Só uma pessoa veio e cumpriu a lei, e você já sabe quem é: Jesus Cristo. Ele cumpriu toda a lei, mas de vez em quando, os líderes modernos ainda têm um pezinho lá na lei, trazendo misticismo, trazendo conceitos legais para impor, para oprimir as pessoas. E lembre-se, gente, o evangelho veio para libertar e não para te oprimir. Você pode dizer graças a Deus por isso. E nós precisamos ter essa certeza. Tudo que está oprimindo e não é doutrina, ok? O que é doutrina, você já sabe, é o que está inserido na palavra de Deus. E para ser doutrina, eu já disse para você que, segundo os estudiosos, para você ter um respaldo doutrinário, um assunto tem que estar amparado por, no mínimo, 3 concordâncias bíblicas. Se não tiver essas 3 concordâncias bíblicas, você não pode fazer daquilo uma doutrina. E Paulo estava sempre preocupado com a sua equipe, para que aquela equipe, aquele time, não saísse do padrão. E você lembra muito bem, quando o templo foi destruído? Se você não lembra, eu vou lembrar você. Na época da destruição de Jerusalém, no ano 70, através do governador Tito. Até então, imaginem os senhores e as senhoras, a igreja
apostólica e a igreja que vivia a graça de Deus, apostólica porque estavam os apóstolos agora com a missão de levar o evangelho, ok? E uma igreja neotestamentária, eles ainda não tinham toda essa ferramenta que você tem, que eu tenho, de Mateus a Apocalipse. Eles ainda estavam compartilhando os textos da antiga aliança, e aí ainda existia o templo físico, reconstruído por Herodes, aonde se sacrificava animais, aonde tinha lá o Santo dos Santos, aonde tinha o holocausto, aonde tinha ainda o sacerdote. Você lembra quem crucificou Jesus? Foram os romanos? Claro que não, foi Caifás, Anás. Esses caras eram sacerdotes do templo judaico, faziam parte da antiga aliança. Então, gente, Paulo e os discípulos ainda estão vivenciando essas duas realidades, porque você também já sabe, o judeu não recebeu o evangelho. A grande maioria dos judeus até hoje esperam quem? O Messias. Eles não receberam o Messias que nós sabemos que veio no ano 5 antes de Cristo e nasceu no ano 5 antes de Cristo, Jesus Cristo, filho de Maria, filho de José, né? Adotado por José, porque filho de José ele não foi, ele era filho do Espírito Santo, ok? Maria foi abençoada pelo próprio Espírito de Deus. Então Paulo está ali, proclame o evangelho, e o evangelho é boa notícia, não achismo, não o que eu acho, não o que eu penso. E Paulo diz isso várias vezes. Em uma das suas passagens ele diz: se alguém pregar um outro evangelho que não é o evangelho de Cristo, essa pessoa seja amaldiçoada, anátema. E aí Paulo está dizendo para Timóteo: olha, os falsos mestres continuarão, os problemas você sempre terá, as pessoas vão estar sempre querendo inventar, mas defenda a fé. Por isso que Paulo orienta que a liderança eclesiástica seja uma liderança com conhecimento, com treinamento. Porque você já reparou hoje, né, a quantidade de igreja que a gente tem? Muitas, né? E você acha que tem muita gente desqualificada na função episcopal, na função de líder? E como, minha gente? E como? Infelizmente, e aí, as pessoas com sede e fome de Deus, elas procuram ouvir a palavra de Deus e às vezes se tornam vítimas dessas pessoas, são acharcadas por elas, são vitimizadas por elas. Você e eu já ouvimos tantas reportagens de alguém que perdeu casa, de alguém que perdeu carro, de alguém que perdeu a poupança que tinha, porque alguém foi lá e colocou um revólver na cabeça dela. Um revólver não, uma intimação para ela dar tudo, porque senão ela vai para o inferno. Isso está na Bíblia? Claro que não. Na Bíblia está que você e eu precisamos ser dizimistas e ofertantes, ponto. Duas coisas inegociáveis como princípio doutrinário, ponto final. Mas não diz que eu tenho que dar minha casa, meu carro, meu isso, meu aquilo para Deus, não. Agora eu posso dar, se Deus tocar no meu coração e Ele determinar isso para mim, beleza, mas eu não posso fazer isso uma doutrina, porque não tem respaldo bíblico. O dízimo tem respaldo bíblico, as sementes que você semeou tem respaldo bíblico, fora isso, nada mais tem respaldo bíblico. E a gente precisa defender a fé genuína em Cristo. Eu não compro a minha cura trazendo dinheiro, eu não compro a minha salvação dando o meu dízimo. A Bíblia não diz isso. E aí a gente precisa, como igreja, ter uma mensagem autêntica. Sabe, gente?
Você hoje vê, né, pessoas com vestimentas, e já tem agora, depois de apóstolo, se criou pós-apóstolo, né? Tem tanto nome agora. Aonde está isso na Bíblia? E a gente precisa combater as heresias e não receber as heresias sobre a nossa vida. A gente precisa ter o evangelho simples, tranquilo, pautado na graça de Cristo, combatendo o bom combate da fé, e light. Pastor, então o evangelho da graça é permissivo? Em momento nenhum. Você que está comigo aqui na escola de liderança esse ano todo, você sabe muito bem que a graça não te permite, você e eu, sermos libertinos. Pelo contrário, a graça em Cristo Jesus me impulsiona a ser mais e mais santo, mais e mais separado, mais e mais envolvido com o reino de Deus e com a sua justiça. Por quê? Porque a graça colocou dentro de mim e de você o próprio Espírito do nosso Senhor Jesus. Você é templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo fala contigo. O Espírito Santo diz tudo que você e eu precisamos fazer. O Espírito Santo, quando a gente esquece, ele nos revela a verdade, que é a palavra. Ele diz, olha, não é assim, marido, que você tem que tratar a sua mulher. Não é assim, filho, que você tem que tratar os seus pais. Não é assim, trabalhador, que você tem que se portar diante da sua empresa. Não é assim que você tem que se portar como crente, recriado pelo Espírito Santo. O que a gente, como igreja, precisamos ser gente? A gente precisa ser gente de oração. A igreja foi fundada em oração. E o que é oração? É você falar com Deus, é você abrir seu coração para Deus, é você interceder. E Paulo está dizendo para Timóteo, antes de tudo, pois te exorto que use a prática de súplicas. O que é suplicar? Suplicar é você pedir. Súplicas, orações, intercessão. O que é intercessão? E aí a gente precisaria abrir o leque sobre um estudo sobre oração. A gente já pregou isso aqui há alguns anos atrás, né? Então, súplica é você pedir, dar-se-vos-á. Pedir uma cura, pedir um emprego se você está desempregado, pedir a restauração do seu casamento. Isso é suplicar, né? É interceder. Interceder é o ministério que você e eu também temos dentro da oração, que é você interceder, por exemplo, pelo seu pastor, pela sua igreja, pela prosperidade da sua nação. É você se colocar como intercessor. E na nova aliança o intercessor tem um papel sacerdotal, porque era isso que na antiga aliança os sacerdotes faziam, intercediam pela nação de Israel. E ele continua dizendo, com ações de graça. Então na minha oração, pastor, não é só eu interceder pelo irmão, pela igreja e pedir também por mim, não. Ações de graça é o que? É você já agradecer, né? Senhor, eu te agradeço pela minha salvação, eu te agradeço pelos milagres, eu te agradeço porque eu supliquei, mas eu tenho certeza pela fé que o Senhor vai me ajudar, o Senhor vai fazer as coisas se arrumarem. Eu já te louvo. Ações de graça é uma oração onde você está celebrando pela fé aquilo que você crê que em nome de Jesus você irá receber. E aí ele continua dizendo, olha, em favor de todos os homens, em favor dos reis. Os reis hoje seriam as autoridades. E aí a gente vê hoje crente, né, não tendo nenhum capricho nas suas colocações de redes sociais, né, tendo uma linguagem chula, tendo conceitos quase que desrespeitosos com as autoridades.
E nós, como igreja, gente, nós aprendemos com o Senhor Jesus, com o apóstolo Paulo, a obedecer e a interceder pelas nossas autoridades, não difamá-las. Então Paulo está ensinando Timóteo aqui, dizendo para Timóteo, né, que fazendo isso, você, a igreja, tem uma vida mansa, tem uma vida tranquila, tem coisas boas para acontecer na nação. E ele diz mais no versículo 3: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Paulo está orientando não somente o pastor Timóteo, mas toda a igreja. Paulo está orientando, né, do versículo 9 ao versículo 15, as esposas a terem o seu papel. E gente, submissão não é você estar sendo oprimida pelo seu marido, porque o marido cristão não oprime a sua mulher, ele a ama. Porque assim diz a palavra de Deus, que nós, cheios do Espírito Santo, vamos amar as nossas companheiras assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então essa submissão ali é no sentido de você estar ao lado do seu marido, cooperando com ele. E ele continua dizendo para a igreja: olha, os pastores precisam ser qualificados. E aí você vê hoje pessoas exercendo uma função episcopal sem nenhuma qualificação. Você vê gente em lugares de autoridade, né, e infelizmente falando um bocado de abobrinha. E a gente precisa tomar cuidado, gente, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que estão semeando no nosso coração. E aí ele fala que as pessoas que trabalham na igreja também precisam ser qualificadas, e que nós como crentes precisamos ser qualificados. E como eu vou me qualificar? Você aqui está se qualificando, você está aprendendo. Jesus disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E na medida que você aprende, você vai reproduzir aquilo que você está aprendendo. Agora é importante você e eu, em todo momento, quando nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus, a gente ser semelhante à igreja de Bereia. Você lembra como era a igreja de Bereia em Atos dos Apóstolos? O apóstolo Paulo pregava para essa igreja, e a igreja estava lá, folheando o que? Um livro? Um comentário de um teólogo? Não, eles estavam folheando a verdade, a palavra que Paulo estava ensinando. E gente, a palavra liberta. E conhecereis a verdade, que é a palavra, e a palavra vai libertar. Então a gente, como membro da igreja, independente da nossa função dentro do corpo de Cristo, a gente precisa entender esse nosso papel, que nós somos cristãos, e como tais a gente precisa ser qualificado, porque nós somos o reflexo da glória de Cristo. A imagem de Cristo vivente está em nós. Ah, pastor, o evangelho está mudando e eu estou mudando também. Beleza, muitas coisas estão mudando no evangelho. As igrejas estão ficando mais sofisticadas, as pessoas estão tendo mais liberdade. Por exemplo, na nossa denominação, os pastores estão podendo ter mais liberdade até com a roupa. Isso interfere nas doutrinas? Não. Então por que eu não posso mudar? Ok? Mas veja bem, alguma coisa está interferindo na doutrina estabelecida por Cristo, aí está o evangelho se desvirtuando. E aí a gente precisa estar atento. Se o evangelho está desvirtuando, eu preciso agora ficar atento. E Paulo está passando isso para Timóteo, porque, gente, o tempo vai passando,
Estamos no século 21, por exemplo. Então muita coisa daqui para frente vai mudar. Interferiu com a doutrina? Isso não pode mudar. Por exemplo, Deus estabeleceu macho e fêmea, homem e mulher. Esse princípio é divino. E nesse princípio a igreja vai até o fim. Ponto. Ah, mas a sociedade moderna, os conceitos modernos, não importa o que a sociedade moderna diz. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Isso é um princípio irredutível da palavra de Deus. Então, estou dando um exemplo para você, mas tem outros. Ok? Então você e eu precisamos estar firmado na verdade, conhecendo as doutrinas. Vou até voltar à tela anterior, e você está aqui conhecendo as doutrinas, sabendo que as doutrinas são os princípios, que a gente chama sempre de princípios aqui, que são verdades que você e eu não podemos abrir mão. Ok? Deus não negocia com a verdade. Crente é ladrão? Mas pastor, eu conheço um bocado de crente picareta. Pois é, esse ainda não se libertou. Porque a palavra de Deus diz que crente não tem mais pacto com a mentira, com uma vida dissoluta. Crente se envolve com adultérios, com fornicação? Sim ou não? Pastor, depende, porque eu conheço um bocado de gente que se diz que é crente e adulterou, e fornicou, e isso e aquilo outro. Mas gente, a Bíblia declara claramente que quem é de Cristo não adultera, não fornica. Ah, mas o conceito moderno diz que eu primeiro preciso conhecer uma pessoa, ter uma vida sexualmente ativa com ela, e aí se as nossas almas gêmeas se cruzarem e se conhecerem e ficarem numa boa, a gente sentir que tem muita química, a gente vai e casa, ou então a gente vive junto. Isso é o conceito moderno, mas a Bíblia não estabeleceu esse parâmetro. Por isso que tem tanta confusão hoje. São coisas que a Bíblia nos ensina como doutrina e são irredutíveis. Eu não posso abrir mão, nem você. Doutrina, algo que está estabelecido na palavra de Deus e que Deus não abre mão. Vai chegar o século 21, se Jesus não voltar até lá, século 22, não importa, os princípios. Por isso que você e eu precisamos ser fiéis detentores da verdade, porque dia após dia as mudanças e o que o mundo, o sistema mundano vai tentando disseminar, vai trazendo uma visão e uma nova roupagem para a sociedade. E a gente precisa permanecer em Cristo, na sã doutrina, proclamando o Evangelho e defendendo a fé. Nós amamos o pecador, amém, gente? A gente não está aqui para censurar a opção de ninguém, o desejo de ninguém, como pessoa. A gente ama o pecador, agora a gente abomina o pecado. A gente ama os pecadores, porque nós também éramos no passado, antes de conhecermos Cristo, pecadores. Hoje nós somos justiça de Deus, amém? Mas a gente não pode, nessa coisa assim, vamos abraçar. Não, a gente precisa abraçar, amar, cuidar, mas não abrir mão da sã doutrina. Então precisamos, ter
esse perfil, gente qualificada. Eu estava dizendo hoje, acho que foi para o Fabinho, né, que abrir igreja hoje é fácil. O problema está em você ter uma mão de obra qualificada para estar à frente de um rebanho. E infelizmente você vê hoje muitas igrejas e muita gente sem qualificação ministerial para estar ali à frente. Pessoas que às vezes estão ali, né? Um dia desse eu ouvi de um lugar que tinha meta, o colega tinha meta para bater, meu Deus! Falei, visão empresarial agora, meta? Não tem meta na igreja. Se eu não bater a meta, eu sou transferido dessa igreja, vou para outra, me jogam numa caidinha, porque eu não bati a meta. Eu falei, misericórdia! Aonde está escrito isso na Bíblia, que pastor tem meta? Então, uma visão empreendedora, de negócios. Legal, né? Para quem trabalha lá no negócio secular. Mas isso, gente, no reino de Deus, isso é loucura. E nós precisamos, né, entender isso. Você está entendendo? Pastor, então, agora eu vou sair daqui, eu conheço um irmão meu que é dessas igrejas assim, eu vou agora varrer com ele. Gente, ora, a Bíblia diz, ao servo do Senhor não convém contender. Nada de criar balacobaco, nada de dizer para o seu irmão em Cristo que ele está errado. Você diz para ele, olha, você está lendo a Bíblia? A Bíblia é a verdade. A Bíblia diz isso? É a Bíblia que está mandando? Ah, pastor, e se ele quiser permanecer lá? Deixa ele lá. Deixa ele lá. Eu creio que a verdade sempre liberta, gente. O evangelho chegou para a gente e o cara estava num conluio de falsidade. Você lembra como começou a reforma protestante? Quantos aqui lembram como começou a reforma protestante? Com 95 teses de Martim Lutero. Ele era o quê? Um padre, um monge católico. Só que ele teve um encontro com Deus lendo o quê? A Epístola aos Romanos. E aí quando ele teve um encontro com Deus, ele começou a confrontar. Pô, peraí, né, o que estão fazendo não bate, não dá, né, culto aos mortos, oração para morto, oração para alma, e não tem isso na Bíblia. E aí ele escreve a 95 teses. Todo mundo aceitou? Não, ele foi expulso. E ele não queria ser expulso, gente. Ele queria reformar. Mas ninguém queria a reforma que ele estava trazendo, porque ia trazer diminuição de grana, diminuição de patrimônio. O dinheiro não é ruim, gente. O dinheiro é bom, mas infelizmente o Paulo está dizendo aqui para Timóteo que a raiz de todos os males está no amor ao dinheiro. Porque todas essas situações, e Paulo, acho que é Paulo, ou Pedro, ou João, acho que é João, que diz que nós precisamos tomar cuidado com 3 coisas: a concupiscência dos olhos, a concupiscência, acha esse texto para mim, Pete? Da carne e a soberba da vida, mas está em um dos textos aí de João, acho que é João, é 1 de João, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas 3 coisas, que estão sempre próximas de nós, e se nós não tomarmos cuidado, a gente pode ceder e perder o rumo. Quanta gente boa você já conheceu aí que perdeu o rumo? E aqui Paulo está falando de alguns colegas dele que perderam o rumo, perderam o padrão, perderam o modelo, não se tornaram mais qualificados, se envolveram com os negócios dessa vida, e a gente precisa tomar cuidado, gente. Capítulo 2 de 1 João, 1 de João capítulo 2, você 16 e 17, se você quiser anotar aí. Então, gente, vamos correr. Um bom ministro prega a palavra de Deus. E, gente, a palavra de Deus, às vezes, ela vai vir te exortando.
Sabe, o grande problema às vezes é que o crente está tão viciado em coisas e em ter em si, que ele vem à igreja e ele quer ouvir somente coisas que massageiem o seu coração. Só que a palavra nem sempre ela vai acariciar. Ela serve para exortar, para corrigir, para acertar. Então a gente precisa estar aberto para que essa exortação, essa consolação, venha ao meu espírito e ela possa me ajudar. Então um bom ministro, ele prega a palavra, e a palavra ela é plena. Paulo, quando começou a pregar a palavra para um dos líderes lá, quando ele estava preso, ele começou falando da salvação, da obra consumada da cruz. Todo mundo ficou muito feliz, acho que foi Festo. E aí de repente Paulo começa a falar da volta de Cristo, da vida após a morte. E aí o cara fala assim: não, peraí, isso aí eu já não quero muito bem não, sabe como é que é? Esse negócio de renúncia, de abrir mão, disso, daquilo outro, não estou afim não. Você fala comigo outro dia, Paulo. O evangelho é completo, gente. O evangelho é completo. Então a gente precisa saber, estamos ouvindo a palavra de Deus? Um ministro piedoso pratica e vive a palavra de Deus. Um ministro não para de crescer no conhecimento e na aplicação da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o ministro, aquele que ministra, aquele que está em contato com a palavra, ele precisa dia após dia estar crescendo na revelação e no conhecimento da palavra. E isso vem com conhecimento, vem com submissão e dependência do Espírito Santo e com oração, para que a revelação de Deus venha até você. Como a igreja deve se comportar com os mais velhos, né? Você já sabe, naquela época não tinha o BPC, o BPA parece, né? Que é um plano de aposentadoria hoje para quem não trabalhou, né? Ou é dependente de alguém, ou tem uma assistência, uma necessidade física. Hoje você tem esse plano, mas antigamente não tinha esses planos, não tinha o SUS. Então a igreja tinha um padrão estabelecido por Deus, né? Para cuidar dos mais velhos, para cuidar das viúvas. E para ser viúva tinha que ser acima de 60 anos, tinha lá um pré-requisito. Esposa de um só marido. Mas se tivesse filhos, os filhos deveriam arcar com as responsabilidades dos pais. As viúvas mais novas, até 60, Paulo orienta elas a se casarem de novo. Entende? Então, gente, todo o comportamento da igreja, como a igreja deveria se portar com o próximo, com o irmão, com os necessitados, estão elencados aqui em Timóteo. Hoje, muita coisa, né, que acontece na igreja, a gente vê que falta conhecimento da verdade. Falta as pessoas manusearem a verdade. Se você ler todo esse capítulo, 4, 5, você vai ver Paulo dizendo de fidelidade, de ser um modelo no aprendizado, no conhecimento. Versículo 11 do capítulo 4, eu marquei esse versículo que diz assim, Paulo falando para esse filho na fé: torna-te o padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coisas que nós como crente precisamos ser. Padrão dos fiéis, na palavra. Então, conhecer a palavra é muito importante? Claro que sim.
Porque quando você conhece a palavra, você não é enrolado, você não é coagido, porque a palavra liberta, e a palavra, você já sabe, é o próprio Senhor Jesus. Paulo está orientando isso, e ele está falando mais no versículo 16: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Olha ele falando de novo para Timóteo: cuide da doutrina, porque toda hora, gente, a gente vai ser confrontado. Toda hora a gente vai receber influências. O mundo vai dizer que não tem nenhum problema, tem nada a ver. Cuidado com essa frase do capeta. Tem nada a ver. Tem nada a ver você fantasiar o seu filho e mandar o seu filho no bloco da escola de samba. Não tem nada a ver. É o colégio que pediu, é o diretor. E aí, você mandaria? Pastor, eu sou livre, mas qual é a apologia do carnaval? Você conhece a história? Se não conhecer, você pode ser enrolado. Mas se você conhecer um pouquinho da história, você vai ver. Eu postei no meu Facebook, não um comentário meu, mas de um teólogo também, da PIB de Curitiba, falando um pouquinho. Quem é meus colegas aqui no Facebook devem ter assistido. E ele falou com muita propriedade, por isso que eu postei, de uma forma simples, trazendo toda essa revelação. Mas o colégio está aí. É Halloween, são as festas pagãs. Ah, pastor, tem nada a ver. É os doces, tem nada a ver. É doce, pastor, meu filho pode comer. Mas qual é o porquê? O que está por trás dos doces? Tem sacrifício ali? Tem altar a demônios ali? Entende, gente? Só que o tem nada a ver, ou a igreja pode tudo, hoje eu sou livre, está fazendo com que a gente vá absorvendo o mundo e trazendo o mundo para dentro da igreja. Só que nós fomos tirados do mundo, igreja, eclésia, retirados do mundo, para agora, em Cristo, santificados, transformar o mundo, pela revelação da palavra. Só que o mundo, às vezes, está hoje transformando a igreja contemporânea. A culpa é de Cristo? Não, a culpa é da igreja que está sendo permissiva e não cumprindo a sã doutrina. Você está entendendo? E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente é permissivo, Paulo vai dizer isso para o seu filho na fé. Meu tempo acabou, e acabou também a nossa tela, que um crente permissivo, a sua mente fica cauterizada. Sabe o que é mente cauterizada, gente? Ele está dizendo isso aqui para o seu filho na fé, Timóteo. Mente cauterizada é aquilo que o crente moderno, que fala e usa até a graça para dizer, tem nada a ver, pode, vale tudo, eu posso tudo. Mas também a mesma Bíblia e a mesma graça diz que tudo eu posso, mas nem tudo me convém. E pastor, o Evangelho da Graça tem esse ajuste? Tem. Eu estou vivendo com o marido da outra. Se você não acertar essa situação, você precisa acertar aí, porque o marido é da outra, não é seu. Eu tenho a minha e tenho a lá de fora, o bico. Crente não tem bico. A filial, obrigado. Não tem filial. Crente é marido e mulher de um só homem, e marido de uma só mulher. Crente precisa acertar a sua vida conjugal. A Bíblia diz, vinde como estás. Sim, venha, e conhecereis a verdade. Vem como estás, mas a verdade agora começa a te
libertar, para você entrar no padrão, ser marido de uma só mulher, ser fiel, ser honesto. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que xingava não xinga mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. E aí vai. É o ajuste, gente. É a santidade. E Paulo está orientando o seu filho na fé a seguir o padrão. Sede o exemplo e o modelo e o padrão dos fiéis no trato, na doutrina, no amor, na fé, na pureza. Tendo cuidado de ti mesmo, porque, gente, eu não tenho que agora ficar apontando o problema do outro, eu tenho que cuidar de mim. E você deve cuidar de ti. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão, e assim beba do cálice. Então eu tenho que me examinar, autoanálise. Errei, pastor, perdão, olha o caminho, o acesso, abandono o pecado, peço perdão e sou restaurado. Porque se eu não faço isso, abandonar o pecado, eu estou tendo remorso, e remorso não resolve. Remorso, eu vou continuar fazendo tudo que está errado. Crente não deve ter remorso. Foi o que aconteceu com Judas, teve remorso. O remorso foi tanto que ele ficou com a cabeça confusa e se suicidou. Mas o perdão estava para Judas, como está para toda a humanidade. Então, gente, eu sei que hoje, né, houve um ajuste, né? De repente, a epístola de Timóteo veio assim, mais apertadinha, né, para ajustar. Gente, vale a pena ser ajustado por Jesus. Vale a pena a gente crescer com Jesus. Porque, gente, olha, item 6 ali, ó, os falsos mestres continuam dizendo que não tem nenhum problema e não tem nada a ver. Só que a porta é estreita, mas a Bíblia diz que largo é o caminho que me leva à perdição. Então vamos entrar na porta estreita, porque é lá que você e eu vamos ouvir do nosso Pai: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança aquilo que está reservado para vocês. Fica a dica. Pete, você pode ficar de pé. Hoje tivemos uma mensagem mais exortativa, né? Mas que você entenda, eu não quero ter o sangue de ninguém nas minhas mãos. Eu preciso, como líder que Deus me colocou nesse ministério, chegar diante de Deus e dizer para Ele: Senhor, a verdade foi dita. Amém, gente? Que Deus te abençoe.